compassivos com os nossos próprios pecados. Os pecados dos outros, a gente é realmente linha dura. Mas os nossos pecados, geralmente nós aliviamos um pouco a barra. Então, nós vamos ler aqui, nesses versículos, todos os pecados pelos quais Deus puniria a Babilônia. E todos esses pecados pelos quais Deus puniria a Babilônia, indiretamente também eram cometidos pelo povo de Israel, ou diretamente também eram cometidos pelo povo de Israel. O que a Babilônia fazia com as nações era o que os principais de Israel faziam com os mais vulneráveis. Quando eram os pecados das nações, o povo de Israel ficava realmente linha dura. Eles realmente faziam vista nos mínimos detalhes, os seus pecados eram gravíssimos. Mas, quando era questão deles, eles se tratavam realmente como adormecidos. Eles eles eram mais compassivos. E nós sempre procuramos exemplos para mostrarmos que nós não somos tão ruins assim. Que foi o que Abacuque fez. Senhor, o Senhor conhece, nós somos ruins. Nós não estamos em boa situação, nós somos pecadores. Mas o Senhor sabe quem são eles? Eles são piores do que nós. Então nós constantemente estamos procurando isso. Estamos procurando exemplos para dizermos para Deus, para mostrarmos para as pessoas e para Deus que nós não somos tão ruins dessa forma. E é justamente o que nós leremos no texto de hoje. Israel era tão perverso quanto a Babilônia. Os mesmos pecados que Israel cometia eram os pecados que a Babilônia cometia. Deus vai então mostrar os pecados pelas quais a Babilônia seria punida, mostrando também que Israel estava sendo punido por esses mesmos pecados. Nesse texto que nós leremos, Deus coloca Judá, Babilônia e todos os pecadores no mesmo pacote diante dele. Todos enfrentarão a justiça de Deus. E nós vamos ver que todos serão culpados. Aqui Abacuque encontra palavras profundas do Senhor para o seu povo acerca dessa justiça, acerca dessas coisas. E se você encontrou Abacuque capítulo 2, eu convido você a ficar de pé para nós lermos o versículo 6 ao versículo 20. Fazemos a leitura pública da palavra de Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura, não se levantarão de repente teus usurários, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhe servirás tu de despojo? Porquanto tu despojastes a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com o sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adiciona a bebida ao teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. Serás fartos de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e ser como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará.
por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura, depois que a esculpiu seu artífice. Ela é imagem de fundição, que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amado Deus, muito obrigado por o Senhor nos proporcionar o tempo de leitura. A tua santa e preciosa palavra está diante de nós. Deus, eu quero pedir nesse momento que o Senhor trabalhe a vida do teu povo, a partir da tua palavra, através do teu Santo Espírito. Tira do nosso meio, ó Pai, tudo aquilo que tenta tomar nossa atenção. Que, ó Pai, estejamos cativos na tua palavra. Que o teu povo ouça a tua voz. Que nós possamos, ó Deus, de fato, ser tratados e ser, ó Pai, trabalhados através da tua preciosa e poderosa palavra. Essa é a nossa oração. Clamamos e rogamos por isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode sentar. Bom, então, como eu disse, o tema de hoje é justamente esse, e nós vamos tratar um pouco acerca disso. Lembre-se, o tema do livro de Abacuque como um todo é a fé que louva na adversidade. Abacuque quer mostrar a verdadeira fé que deve louvar ao Senhor nos tempos difíceis. Abacuque havia questionado a coerência divina em seu trato com os caldeus e com Israel. Lembre-se, no capítulo 2, ele começa justamente perguntando isso. Ele não entende como é que Deus pode tolerar os babilônios. Como é que Deus pode tolerar um povo tão cruel. E o profeta diz a Deus, olha, a crueldade desse povo não é coerente com a tua santidade. A tua soberania e a tua santidade, elas estão entrando em choque, e eu não entendo como o Senhor está fazendo isso. E ele está questionando justamente essas duas coisas, ele está em um verdadeiro conflito na mente do profeta. E ele, esperando uma resposta, pasmo, atônito, ele sobe na torre de vigia e ora e diz, Senhor, me faz entender. E Deus pede para o profeta publicar a sua resposta, que é certa, que é óbvia. Deus responde que virá o tempo em que ele castigará os inimigos do povo de Israel e que o profeta confie na justiça divina. O justo vive pela sua fé, viverá. O justo pela sua fé, viverá. Essa era a resposta. Aquele que for fiel vai ser preservado. Pela sua fé ele vai ser preservado. Mas aquele que é ímpio, aquele que é arrogante, ele será destruído. E aqui no texto em que nós lemos hoje, no texto em que lemos, a palavra final de Deus sobre os pecados dos caldeus e também indiretamente de Israel. Deus está mostrando agora que todos enfrentarão a sua justiça e todos se acharão réprobos diante dele. Não só os caldeus, não só Judá, como eu e também você. Todos nós, enfrentando essa justiça divina, todos nós somos falhos. E é por isso que a mensagem de Deus, nesses versículos que nós lemos, a mensagem é que os caldeus, assim como os judeus, serão punidos por seus pecados pelo justo Deus, único e verdadeiro. É a manifestação plena da justiça de Deus, desses versículos. E o profeta vai começar a passar essa mensagem na seguinte estrutura. Ele começa aí no versículo 6, como você leu, dizendo, não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? Olha, eles serão zombados. Então ele já nos dá aqui nesse início do versículo 6, vai nos mostrar que esse texto
é um cântico fúnebre da queda da Babilônia. Deus vai começar a mostrar que aqueles que dão glória a seus próprios deuses escutariam agora um coro de ais em suas ruínas. E esses ais são castigos, são punições, são pecados que seriam condenados. E os ais levantados e proferidos pelas nações e povos que sofreram nas mãos da Babilônia. Eles que sofreram, que passaram pelo castigo, pela dor da Babilônia, agora eles levantarão esse provérbio zombador. Eles agora zombariam da Babilônia. Eles agora em que cantariam o seu cântico fúnebre, não somente aos judeus, mas também é um princípio universal aqui de toda a história. Tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente faz, nós colhemos. E nesse princípio universal, Deus então apresenta esses seguintes ais, esses cânticos fúnebres, esses pecados pelos quais seriam condenados. Ele começa no versículo 6 a 8, dizendo: ai daqueles que praticam a violência. Ai daqueles que são violentos. O primeiro ai trata da violência utilizada nas conquistas. Os caldeus aqui, eles tinham depósitos enormes de bens que eram conquistados, que foram saqueados das pessoas, das nações. Muito tesouro foram saqueados violentamente. De fato, eles tinham essa estratégia, eles tinham uma ganância, e para saciar a sua ganância, eles eram altamente violentos. E o caldeu toma os bens alheios, pois tomarão os bens dele. A Babilônia, que era saqueadora, ela vai ser saqueada. Esse é o primeiro ai. Essa primeira condenação, o primeiro pecado condenado aqui, vai envolver, de fato, o acúmulo de bens que não são seus, que foram arrancados, que foram tomados violentamente, que foram roubados violentamente. E, amados, enriquecer-se com o bem que pertence aos outros é a quebra do 8º mandamento: não furtarás. Em se enricar às custas dos outros, com os bens dos outros. E esse enriquecimento ilícito e violento está debaixo desse ai condenatório. Essa atitude dos caldeus, ele pode oferecer um aparente bem-estar e segurança, mas esse crime traz em si esse DNA da morte. Eles serão castigados, eles serão punidos. Aqueles que roubam violentamente, por mais que escapem da lei, por mais que sejam acobertados pelos agentes que deveriam aplicar a lei, Deus está mostrando nesses versículos que eles jamais ficarão impunes. Eles serão castigados. Eles serão punidos pelo reto juiz e pelo justo juiz. Nos versículos 9 a 11, nós temos o segundo ai, o segundo castigo, a segunda punição. E esse segundo ai é o ai daqueles que são gananciosos e soberbos. O segundo ai trata da ganância e da soberba. Os babilônios se encastelavam em seus palácios, dentro da inexpugnável Babilônia, e eles se refugiavam em sua segurança, pensando que jamais poderiam ser derrubados de lá. Altamente soberbos, seguros em si mesmos. Eles tomaram terras que não lhes pertenciam, a fim de construir um grande império, um grande poder que glorificasse a eles mesmos. De fato, haviam 7 grandes muralhas antes de chegar ao palácio do rei. De fato, Babilônia era inexpugnável, era
praticamente impossível de você vencer a Babilônia. Eles construíram de forma soberba um grande império para si mesmo. Mas a segurança da Babilônia era falsa, pois nenhum indivíduo ou nação pode construir muros altos o suficiente para deixar Deus de fora. Se você olhar historicamente, você vai ver que a Babilônia foi destruída sem uma guerra. De forma simples, Deus mostrou que aquela segurança era falsa. Eles construíram um grande império para se sentirem seguros, se sentirem confortados. Mas Deus quis mostrar para ele que não há posição geográfica nenhuma, não há poder político nenhum, não há poder econômico algum que ofereça a verdadeira segurança. E é por isso que eles entrariam nesse ai condenatório. Os babilônios estavam querendo buscar essa segurança, saciar a sua soberba no dinheiro e em outras coisas. E o seu dinheiro poderia oferecer temporariamente essa falsa segurança. Ele quer se sentir seguro e protegido. Eles estavam pensando ali que o dinheiro seria o fundamento, que o poder seria o fundamento para a sua segurança. Mas Deus diz que o dinheiro deles é um falso refúgio. E ele não pode livrar o homem das garras do mal. Só Deus é quem pode livrar o homem. Só Deus é quem pode dar a verdadeira segurança. E Deus, através desse ai condenatório, dos versículos 9 ao 11, Deus mostra para ele, olha, a sua riqueza, Babilônia, será o combustível para a sua destruição. Todas as suas conquistas serão combustíveis para que as pessoas zombem e escarneçam de vocês. Esse era o segundo ai condenatório. E aí, o profeta, escreve aqui, nos versículos 12 a 14, o terceiro ai. O ai daqueles que são violentos, daqueles que são opressores. Esse terceiro ai trata da violência do rei e de suas táticas de derramamento de sangue. A Babilônia havia feito da violência o seu estilo de vida. A violência fazia parte de suas estratégias. Até mesmo a religião deles era fundamentada em guerra. Seus deuses eram deuses de guerra. E eles agora estão, através da violência, conquistando todas as coisas. O ouro que eles têm foram roubados das nações violentamente. A felicidade foi erguida sobre a infelicidade dos povos. O riso foi construído sobre lágrimas dos povos, esmagados por sua truculência. Então a Babilônia vai erguer uma cidade agora de iniquidade. E o que Deus vai dizer é, isso não deve servir de orgulho, isso servirá para vocês de vergonha. Deus vai mostrar que a glória do ímpio é como a relva. O seu poder político é passageiro como o vento. A sua estabilidade é tão sólida quanto uma lama. E o Senhor agora transtorna o caminho do ímpio. Deus vai mostrar para a Babilônia agora que o seu ganho é nulo. Que a recompensa deles era vergonha. E que o destino de todos é a morte. E aí eu quero chamar a sua atenção para o versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O verso 14 diz que a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Deus estava dizendo, os reinos do mundo vão sucumbir, mas o reino de Deus vai triunfar. A Babilônia é passageira. A glória da Babilônia, das conquistas, de tudo aquilo que elas possuíam, passageira. Mas a glória do Senhor, ela será eterna. A glória do Senhor permanecerá para sempre. O nome da Babilônia
cairá no esquecimento, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino milenar, toda a terra, verdadeiramente, a glória do Senhor cobrirá toda a terra. E o seu reino será eterno. Pode levar tempo. Pode levar um tempo. Mas, com certeza, ela virá. Ela acontecerá. A terra se encherá da glória de Deus. E aí no versículos 15 a 17, Deus vai dar o quarto ai condenatório. Ai daqueles que são cruéis e desprezadores. O quarto ai trata aqui de corromper as nações, da destruição e humilhação que havia afligido a Judá e também as outras nações. Porque quando o exército caldeu entrava numa cidade, trazendo os cativos acorrentados, eles embebedavam os cativos para humilhá-los, para desprezá-los. A ideia deles, de fato, era que eles causassem vergonha, induzisse aqueles povos a um estado de humilhação, através do vinho, através da embriaguez, que eles trouxessem vergonha para si mesmo. E o que Deus está condenando aqui, Deus está dizendo que Ele tomará a causa dos oprimidos, e Ele dará paga àqueles que oprimem e escarnecem do próximo. Deus está dizendo para a Babilônia: assim como vocês fizeram com os outros, eu farei com você. Eu darei a paga. Deus está mostrando que a mão dele pesou sobre aquele arrogante império. E esse império caiu justamente na noite de bebedeira e orgia. Nós podemos ler isso no livro de Daniel. Belsazar estava lá embriagado, desprezou os templos do Senhor, os objetos, os tesouros do templo, e naquela noite ele perdeu o seu império através também de uma embriaguez. E nos versículos 18 a 20, meus irmãos, nós temos o quinto e último ai. Ai daqueles que são idólatras. O quinto e último ai condena a Babilônia pela sua idolatria. Mas a verdade é que a idolatria representa a fonte e a razão básica de todos os outros ais. Eu falei isso aqui na EBD. Idolatria justamente significa, ídolo é uma coisa vã, é uma coisa inútil, é algo que não tem valor. Então o ídolo é tudo aquilo que é você trocar o Deus vivo por algo morto. Idolatria é você tirar a adoração do Deus vivo e entregar a adoração ao Deus morto. Idolatria é tudo aquilo que é colocado como igual ou superior ao Senhor. E é o resultado de um entorpecimento da razão e de uma densa cegueira espiritual. Idolatria é isso. Tudo aquilo que você coloca é igual ao Senhor ou superior a Ele, você está adorando, você está cometendo uma idolatria. Você está idolatrando, você está adorando uma coisa que é vã. E há muitos ídolos sendo adorados ainda hoje. Dinheiro, os bens de consumo, os astros do esporte, a moda, a internet, o cinema, o sucesso pessoal, os prazeres da vida. Muitos ídolos são adorados ainda hoje. Meus irmãos, há cristãos que condenam os católicos de forma certa por adorarem ídolos de gesso, mas eles mesmos adoram outras coisas. Eles não adoram ídolos de gesso, mas adoram outros ídolos. Adoram a si mesmo, adoram os prazeres, adoram o dinheiro, adoram o bem-estar. Meu irmão, tudo aquilo que em sua vida recebe adoração, a atenção e a prioridade que deveriam ser dedicadas a Deus, se tornou um ídolo e você se tornou em um idólatra. E isso pode acontecer de várias maneiras, meus irmãos. Não é apenas você se prostrar diante da imagem de gesso.
Isso pode acontecer por uma prioridade deslocada. Quando o trabalho, a família, os hobbies, o seu tempo de lazer, quando qualquer outra coisa recebe mais tempo e energia do que o seu relacionamento com Deus. Sua prioridade está deslocada. Quando qualquer coisa ganha mais tempo e intensidade do que leitura da palavra, oração e serviço ao Senhor, você está idolatrando. Isso é uma idolatria. Isso pode acontecer também pela busca de satisfação. Quando a sua busca por satisfação, o seu propósito pelo qual viver, está em algo ou alguém que não seja Deus. Quando a sua satisfação for qualquer outra coisa, a não ser Deus, você também está sendo um idólatra. Quando a sua realização está em um status, no dinheiro, no prazer, em reconhecimento, quando a sua busca por satisfação está em alguma outra coisa, você também está sendo idólatra. Isso também pode acontecer através da dependência emocional. Quando você só se sente realizado, quando você só se sente bem, de novo, de algo ou de alguém, a não ser de Deus. Quando você só se sente bem, se você estiver em um relacionamento. Você só se sente bem, realizado, se estiver com dinheiro. Só se sente bem, realizado, se você estiver no status que você quer estar. Toda e qualquer dependência emocional de algo ou de alguém, isso também é uma idolatria. Você está colocando isso como prioridade, como prioritário. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que são dependentes emocionalmente. Não consegue ficar sozinho. Tem que estar de alguma forma envolvido. De alguma forma, começa namoro, termina namoro, começa namoro, termina namoro. Meu Deus do céu, para quieta, pelo amor de Deus. Mas a pessoa tem essa dependência. Sabe uma outra dependência emocional? Busca por conquistas. Eu só vou ser alguém na vida se eu passar no Enem. Não, meu irmão. Você já é alguém. Você já tem um destino. Você já tem um futuro. Você já tem um propósito. O Enem é só uma circunstância. A promoção é só uma circunstância. Mas nada altera. Você não pode ser dependente emocional dessas coisas. A idolatria também pode se manifestar, pode acontecer também na obediência e confiança. Quando você coloca a sua confiança em outra coisa a não ser Deus. Eu só estou bem se eu tiver isso. Eu tenho Deus, mas eu preciso de alguma coisa a mais. Eu preciso não estar devendo nada. Eu preciso ter dispensa cheia. Eu preciso ter um bom carro. Eu preciso disso, e começar a colocar a precisar de alguma coisa. Se eu tiver isso, rapaz, eu estou seguro. É como a Babilônia. Eu vou construir 7 muralhas, e eu me sinto seguro. Aí eu posso descansar, e eu vou confiar nessas muralhas. Isso é uma idolatria. Nós estamos confiando em algo, e não em Deus. Isso também pode acontecer, a idolatria também pode acontecer através dos seus valores e crenças que são distorcidos. Quando você entende aí os valores, os princípios lá fora, e eles são moldados por essas influências, e você traz essas suas influências externas para a sua vida de igreja, para a sua vida na sua família. Quando aquilo que Deus diz é deturpado. E o que vale
é aquilo que é dito por aí. Por exemplo, muitas das vezes, cristãos não se posicionam mais sobre vários aspectos do dia a dia, porque são moldados por essas influências culturais. A Bíblia diz que roubar é errado, é pecado. A Bíblia diz que mentir é pecado. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. A Bíblia diz que o homossexualismo é pecado. A Bíblia diz várias coisas. Mas o que é que a gente diz? Não, pastor. Ninguém consegue viver sem mentir. Não, pastor, homossexualismo é um comportamento, não é pecado. Não, pastor, mas ele roubou para comer. E a gente começa a colocar um bocado de mais isso, mais aquilo. E acaba que nossa moral é influenciada por influências culturais e não pelo poder da palavra de Deus. E todas essas coisas, todos esses ídolos, ele termina no versículo 20, justamente dizendo que o Senhor está no seu santo templo. Todas essas coisas são passageiras. Todas essas coisas mudam. Todas essas coisas são transitórias. Em contraste aos ídolos, o Senhor está no seu templo, no alto dos céus, e toda a terra precisa reconhecer a sua soberania. Ele aplica a sua justiça, e todos os ídolos são transformados em pó. E todos os pecadores são achados culpados diante dele. Meus irmãos, não foi só aqui que Deus exerceu a sua justiça. Deus sempre demonstra sua justiça no decorrer da história. Com Adão, um pecadinho. Um pecado só que Adão cometeu. Só um. Foi o suficiente para Deus expulsá-lo do jardim. Um pecado apenas. Noé pregou, ninguém acreditou. E Deus demonstrou a sua justiça, matando toda aquela geração. Sodoma e Gomorra, altamente pecadores também, idólatras, o cheiro do pecado fedia as narinas de Deus. E Deus manifestou a sua justiça. No Egito, Êxodo, Deus realiza o êxodo agora em Israel de novo, manifestando a sua justiça. No Reino do Norte, em Israel, no Reino do Norte, os assírios conquistam o Reino do Norte por causa da idolatria. Deus exercendo a sua justiça. Agora aqui, no texto que nós estamos lendo, com Judá também, os babilônios conquistando Judá, e Deus dizendo, sou eu exercendo a minha justiça. Jesus Cristo encarnou, e no seu ministério foi manifestado a plena justiça da ira de Deus. Deus manifestou a sua justiça. E na igreja, Deus continua demonstrando a sua justiça. Existe na Bíblia a lei da semeadura e colheita. Gálatas 6,17. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A plena justiça de Deus ainda está sendo manifestada. O pecado que nós cometemos, Deus é justo e tem que punir esses pecados. Agora é uma justiça misericordiosa. Nós não colhemos agora a culpa eterna, a punição eterna. Deus nos dá agora as punições temporárias, circunstanciais desses pecados. A sua justiça está sendo
manifestada. Amados, eu quero levar você à reflexão. Há duas atitudes que você pode estar se igualando em sua vida. Nós temos os judeus e nós temos os babilônios aqui. Tanto os caldeus como os babilônios estão sendo punidos, estão enfrentando a justa justiça de Deus, e estão sendo punidos por isso. E você e eu podemos estar agindo conforme um dos dois. Um dos dois pecados nós podemos estar cometendo. O primeiro é o pecado da hipocrisia. Você pode estar cometendo o mesmo pecado de Judá. Judá, que é o povo de Deus. E qual era o pecado de Judá? Hipocrisia. Eles estavam condenando os ímpios, condenando os gentios, mas cometendo os mesmos pecados. E como é o nome disso? Hipocrisia. E você precisa entender que há consequências para o pecado, independente de quem o cometa. Você pode estar julgando os comportamentos alheios. Por exemplo, uma situação, você critica severamente por usar palavras e roupas que ele ou ela considera inaceitável. Isso é inaceitável, pastor. Mas, quando você é confrontado pelo seu pecado, quando você é confrontado por fofocas sobre os outros membros da igreja, você justifica. Não, pastor, eu só estou compartilhando minhas preocupações. Só estou zelando pelo bem da igreja. Sendo hipócrita. Ou você pode também, isso pode acontecer, a hipocrisia, na disciplina na igreja. Por exemplo, o membro da igreja vai exigir que o outro irmão seja disciplinado publicamente. Não pode, rapaz. Como é que o pastor não está vendo isso? Como é que o pastor não está vendo a situação desse irmão e o exorta publicamente? Vamos lançá-lo logo ao inferno, vamos entregar para Satanás, para a destruição da carne. O pastor não está vendo isso não? No entanto, o mesmo irmão tem os seus vícios, muitas das vezes um vício de pornografia, e o que é que ele faz? Ele justifica. Não, pastor, é um pecado privado, é diferente. O do irmão é público, o meu é privado, pastor. O meu não merece isso não. De novo, hipocrisia. A hipocrisia pode acontecer nos relacionamentos interpessoais. Um irmão pode condenar o outro por faltar a um evento da igreja devido a um outro compromisso. Rapaz, você não está vindo, você faltou, rapaz. Você faltou os enamorados ontem, rapaz. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Mas, quando o irmão é questionado, não, mas porque eu estou trabalhando. Pastor, eu tenho que trabalhar demais. Eu tenho tarefas importantes para fazer. Eu preciso descansar, pastor. E acaba que, de novo, cometendo hipocrisias. A hipocrisia, ela acontece na vida familiar também. Um pai vai repreender severamente os seus filhos por eles mentirem ou não obedecerem imediatamente aos seus ordens, aos seus mandamentos. Mas o que acontece? Esse pai frequentemente quebra as suas promessas. As promessas que ele faz ao seu filho, as promessas que ele faz à sua esposa, ele quebra as suas promessas. E ele acaba aqui justificando, dizendo, não, é porque eu estou sob pressão. O meu momento é difícil, por isso que eu desobedeço. De novo, cometendo hipocrisia. A hipocrisia, ela pode acontecer também, meu irmão, na fidelidade no casamento. Você condenar publicamente a infidelidade conjugal de outros membros da igreja. Rapaz, como é que pode? E muitas das vezes tem uma amizade íntima com a pessoa, e quando é questionado, é apenas um apoio emocional, pastor.
Estou dando apenas o apoio emocional para essa pessoa. Não é nada demais. E por último, não menos importante, a hipocrisia ela acontece na falta de perdão. Você, um crente, né, se recusa a perdoar alguém que o ofendeu. Eu só perdoo se ele pedir perdão publicamente. Se ele mudar, aí eu perdoo. Mas o que acontece? Quando ele mesmo peca, você tem que me perdoar. Ele é rápido agora para pedir que as pessoas perdoem. Você tem que me perdoar, eu estou trabalhando nisso. Eu estou aperfeiçoando isso. Eu preciso do seu perdão. E é manso. Todas essas áreas envolvem pecado de hipocrisia. Quando nós vivemos uma vida de aparente santidade, quando nós somos como os judeus, exigindo santidade dos outros, rápidos para exigir que os outros se consertem, mas muitas das vezes nós não olhamos para dentro de nós mesmos, não percebemos nossas atitudes, não percebemos os nossos pecados. Foi por isso que Jesus disse: você está vendo um cisco no olho do irmão e tem uma trave no teu olho e você não enxerga. Jesus estava alegando sobre hipocrisia. Nós olharmos para as nossas vidas da mesma forma como olhamos para a vida do próximo. Jesus nos ensinou isso na sua oração do Pai Nosso. Perdoa-nos, vamos lá? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como, da mesma forma. Assim como o Senhor me perdoa, Senhor, me perdoa da mesma forma como eu perdoo o irmão. Perdoar o irmão, como é que a gente perdoa? Eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas é você no seu canto e eu no meu canto. E na oração, nessa oração do Pai Nosso, nós estamos dizendo o que para Deus? Deus, perdoe, mas não esqueça. Perdoe, mas eu no meu canto e o Senhor no seu. Nós estamos sendo hipócritas, exigindo santidade e não vivendo em santidade. O segundo pecado que você pode estar cometendo e estar vivendo é o mesmo pecado que a Babilônia. Você pode estar cometendo o mesmo pecado que a Babilônia, que é a idolatria, não mais a hipocrisia. Mesmo vindo à igreja todos os domingos, você pode estar tendo uma vida altamente idólatra. Sua vida dentro da igreja pode ser uma vida altamente idólatra, adorando algo ou alguém além de Deus. Mas pastor, como eu posso verificar se eu estou cometendo pecado de idolatria? Como é que eu sei, pastor, se eu estou sendo idólatra ou não? E aí, de novo, eu compartilhei aqui algumas áreas e algumas atitudes que são idolatria, para que você possa observar, para que você possa verificar, para que possa ajudar você na identificação, se essa é uma realidade que você está vivendo. Você pode estar idolatrando o dinheiro ou a sua carreira. Você pode estar dedicando muito mais força, muito mais dedicação a riquezas, a sucesso. E isso se torna um ídolo quando vira a principal motivação de sua vida. Quando o principal objetivo da sua vida é dinheiro e carreira, você está vivendo a vida idólatra.
quando isso supera a sua dedicação ao Senhor, você está vivendo a vida idólatra. Você está vivendo como os babilônios, como os caldeus. Você pode estar também idolatrando os seus relacionamentos. Você pode estar colocando o seu cônjuge, o seu filho, os seus amigos, colocando essas pessoas no centro da sua vida. Você pode estar esperando que essas pessoas preencham sua vida. Eu só vou ser plenamente feliz se meu filho passar na faculdade. Eu só vou me sentir realizado quando eu tiver o meu casamento. Eu só vou ser feliz de verdade quando meu marido e minha mulher mudar. Aí eu serei feliz. Você está idolatrando os seus relacionamentos. Porque só Deus pode satisfazer o mais profundo anseio da sua alma, o mais profundo anseio de sua vida. Você pode estar também idolatrando a tecnologia e o entretenimento. Quando você diz, pastor, estou numa correria muito grande, eu não consigo ler a Bíblia, não consigo fazer o devocional. E aí você passa horas e horas em redes sociais, assistindo jogo, assistindo televisão, e muitas outras formas de entretenimento aí. Quando você não perde um futebol, quando não perde uma partida de alguma coisa, quando você não perde uma academia, quando você não perde nada, mas quando é as coisas do Senhor, você, não posso, pastor, não tenho tempo, estou lotado minha agenda. Você está idolatrando tecnologia e entretenimento. Ou você pode estar idolatrando também a aparência e a sua saúde. Quando você tem uma obsessão com a sua imagem corporal. Quando você é obcecado por isso, obcecado pelos exercícios, pela sua aparência, buscando o seu valor nisso. Eu só vou ser alguém se eu for parecido com isso, se eu for dessa forma fisicamente. Isso também mostra idolatria. Meus irmãos, no final das contas, todos nós somos idólatras de alguma forma. Todos nós nos dedicamos mais a alguma coisa do que a Deus. Nós colocamos nossa dependência em alguma outra coisa. E o que é que você precisa? O que é que você e eu precisamos para evitar idolatria? Você precisa de uma avaliação constante. Você precisa, de fato, regularmente avaliar onde é que está o seu coração. Onde é que eu estou investindo aqui o meu tempo, os meus recursos? Você tem um momento na sua semana onde você para e você pensa. O que tem sido prioridade do meu tempo e dos meus recursos. E a partir disso você remanejar. Você, como através da avaliação constante, se dedicar mais ao Senhor. Você também evita a idolatria através da disciplina espiritual, ou das disciplinas espirituais, no caso. Você evita a idolatria também mantendo uma atitude de oração, leitura bíblica da palavra, adoração em comunhão com os irmãos, servir na igreja, estar junto para que você mantenha o foco em Deus. As disciplinas espirituais, elas são uma ferramenta, um instrumento para que você, de novo, evite a idolatria. Você também evita a idolatria com agradecimento e contentamento. Quando você entende de fato e quando você desenvolve uma atitude de gratidão, contentamento no Senhor. As coisas não estão boas. Eu olho para frente e só vejo coisa ruim acontecendo.
Assim como o profeta Abacuque, ele olhava para frente e era punição. E nós vamos ver como ele termina agradecendo, descansando, grato, dizendo: Deus é o suficiente. Uma atitude de contentamento, sendo grato ao Senhor Jesus. E por último, você evita a idolatria com arrependimento e renovação. Quando você está disposto a confessar. Confessar é falar, proclamar, falar a alguém o seu pecado, para que essa pessoa participe do processo de cura. Quando você confessa para alguém essa luta nessa área específica: meu irmão, eu preciso de oração. Eu estou idolatrando as minhas conquistas. Eu estou idolatrando a minha esposa. Eu estou idolatrando os meus filhos. Eu estou idolatrando a segurança, o status. Participe comigo. Me ajude a vencer. Ore por mim. Quando você confessa, quando você se arrepende, a renovação do Espírito Santo acontece em nossas vidas. Amados, esses passos ajudam a manter Deus como prioridade suprema em sua vida e a evitar que qualquer outra coisa se torne um ídolo. Quando você pratica uma avaliação constante, uma disciplina espiritual regular, uma atitude grata e arrependimento constante, a sua luta contra a idolatria você vai começar a vencer a sua luta contra a idolatria, praticando essas atitudes. E para concluir, meus irmãos, Deus descortina aqui diante do profeta a sua majestade e traz respostas às suas inquietações. Abacuque não entendia. Abacuque não conseguia compreender. Mas quando Deus se revela, quando Deus mostra que todos enfrentarão a sua justiça e todos serão réprobos diante dele, ele agora entende. Deus nunca perdeu o controle da situação. Eu olho para frente e nada de bom está diante de mim, mas Deus está no controle. Deus mostra que as rédeas da história sempre estiveram em suas mãos. Os reinos do mundo passariam, mas o reino de Deus seria estabelecido eternamente. O Senhor, o Rei do universo, está no seu santo templo e toda a terra deve se curvar diante dele. Essa revelação que Abacuque tanto precisava para vencer as suas inquietações. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Abacuque enfrentou profundas angústias espirituais. A violência do seu povo e a truculência dos caldeus o afligiram. O silêncio de Deus o inquietou. Deus não faz nada. A forma como o Senhor está fazendo não está encaixando. Eu não estou conseguindo entender. Deus se revela. E agora Deus conforta o coração de Abacuque, lhe mostrando que, mesmo no sofrimento do justo, ninguém pode enfrentar a justa justiça do Senhor e ser inocente. No final das contas, você não é justo, você é justificado. Não há ninguém que seja achado inocente diante de Deus. Após receber essa revelação de Deus, Abacuque passou da preocupação e vigilância para a adoração. Ele entendeu que havia dois caminhos. E ele seguiu o caminho da vida. E qual caminho você tem trilhado em sua vida? O caminho da destruição ou o caminho da vida? Há essas duas opções diante de todos nós. São dois os caminhos, porém também os destinos são distintos.
caminho da destruição vai nos levar à ruína. Estarmos separados eternamente de Deus. Um outro caminho nos levará de volta à vida. Um outro caminho nos levará à presença de Deus, a estarmos eternamente com Deus. No caminho da destruição, os homens buscam se entreterem, são guiados pela cobiça, mantêm-se de arrogância para obterem o prazer, cometem crimes se for necessário. Eles roubam a glória de Deus, seduzem e são seduzidos, despidos e destruídos. Eles criam ídolos, vivem segundo os valores corrompidos e religiosidade devastadoras. Essa é a situação daqueles que estão caminhando o caminho da destruição, o caminho da morte. Mas há também o caminho da vida. Os homens que procuram a glória de Deus, pelo Espírito, nascem da fé em Cristo e vivem pela fé em Cristo. Pelo Espírito vivem segundo os padrões da fé em Cristo Jesus. E também pelo Espírito eles descansam no amor de Deus. E eu quero encerrar essa pregação perguntando qual será a sua escolha hoje à noite: vida ou morte? Cristo ou condenação? Todos nós temos que seguir um caminho. Você pode estar dizendo que segue um caminho, mas seguindo por outro caminho. E hoje é noite de você aprumar a sua vida em Cristo. É noite de você, assim como Abacuque, realinhar a sua vida aos caminhos de Deus. Viver somente pela fé em Cristo Jesus. E entender que viver pela fé em Jesus Cristo Jesus é que levará para os céus. Hoje é noite de você realinhar a sua vida. E descanse na justiça de Deus. Se você estiver passando por um momento difícil, saiba que você está recebendo aquilo que é justo de Deus, mas uma justiça misericordiosa, uma justiça que nos trata a partir do que Cristo fez. Nós não somos inocentes diante de Deus. Você não é um coitadinho que sofre injustamente. Nós sofremos as consequências de nossas ações. E graças a Deus que Ele nos livra de coisa muito pior, coisas muito piores. Enfrentando a justiça de Deus, todos nós somos culpados diante dele. Só nos resta dizer como Paulo: graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Entendendo isso, vivendo pela fé, viveremos para a glória de Deus e morreremos para a glória de Deus. Amém?